Bem-vindo ao lar. Havia um tom de sarcasmo na voz de Mestre Blind, mas Azor não percebeu. A palavra lar era pura magia. Ele nunca tivera uma na vida. A casa de Durzo Blind ficava enterrada bem fundo nas tocas, sob as ruínas de um velho templo. A surpresa estava estampada no rosto de Azor. Por fora, não parecia haver nada. Por dentro, havia vários cômodos, e nenhum deles era pequeno. Aqui você vai aprender a lutar, disse Blind, trancando, destrancando e tornando a trancar cada uma das 3 fechaduras da porta. A sala era larga, extensa e estava abarrotada de equipamentos, alvos, protetores recheados com palha e todo tipo de arma de treino, vigas suspensas acima do chão, estranhos tripés com peças de madeira acopladas, cabos, cordas, ganchos, escadas. E vai aprender a usar tudo isso. Apontou para as armas que cobriam as paredes, todas contornadas cuidadosamente com tinta branca. Eram de todos os tamanhos e formatos, de adagas a imensos cutelos. Retas ou curvas, com 1 ou 2 fios, com 1 ou 2 cabos, feitas com aço de diferentes cores e padrões. Havia espadas com ganchos, reentrâncias e farpas. E também clavas, malhos, machados, martelos de combate, porretes, bastões, varas, foices, lanças, fundas, dardos, garrotes, arcos curtos, arcos longos, balestras. O cômodo seguinte era igualmente incrível. As paredes estavam cobertas de disfarces e equipamentos, também cuidadosamente contornados, e mesas abarrotadas de livros e frascos. Era notável o número de marcadores em cada livro. Os vidros ocupavam uma mesa grande e estavam cheios de sementes, flores, folhas, fungos, líquidos e pós. Esses são os ingredientes para a maioria dos venenos do mundo. Assim que Mama Kao alfabetizar, você vai ler e decorar o que estiver escrito nesses livros. Envenenar é uma arte. E você vai dominá-la. Sim, mestre. Daqui a alguns anos, quando seu talento se desenvolver, vou ensiná-lo a usar magia. Magia? A cada segundo que passava, Azor se sentia mais exaurido. Acha que eu o aceitei por causa da sua carinha bonita? A magia é essencial para o que fazemos. Sem talento, não há derramadores. Azor começou a cambalear, mas Mestre Blind o segurou pela parte de trás da túnica esfarrapada antes de ele cair e o conduziu até o cômodo seguinte, onde havia apenas um leito rústico. Mas Blind não o deixou ali, em vez disso, levou-o até junto a uma pequena lareira. As primeiras mortes são difíceis, disse Blind. Parecia estar falando de muito longe. Em algum momento desta semana, você provavelmente vai chorar. Faça isso quando eu não estiver por perto. Eu não vou chorar, prometeu Azor. Claro. Agora durma. A vida é vazia. Quando tiramos uma vida, não estamos tirando nada de valor. Derramadores são matadores. É só isso que fazemos. É só isso que somos. Não há poesia no ofício da amargura, falou Durzo Blind. Sentindo-se muito desajeitado, Azor segurava uma espada pequena o suficiente para uma criança de 11 anos. Agora me ataque, ordenou Blind. O quê? A lateral da espada de madeira de Blind acertou a cabeça de Azor. Eu mando. Você obedece. Sem hesitação. Entendeu? Sim, mestre. Azor se levantou e pegou a espada. Coçou a cabeça. Ataque, repetiu Blind. Azor atacou de qualquer maneira. Blind se esquivou de seus golpes e o garoto caiu com a força dos próprios movimentos. Durante todo esse tempo, Durzo não parou de falar. Você não está produzindo arte, está produzindo cadáveres. Morto é morto.
Ele aparou um golpe depressa e a espada de Azor saiu deslizando pelo chão. Vá pegar. Foi atrás de Azor e tornou a enfrentá-lo. Não brinque com suas vítimas. Não tente o belo arremate de um golpe só. Apunhale umas 20 vezes e deixe que eles desmaiem por causa da hemorragia, depois acabe com eles. Não tente fazer bonito. Você não está produzindo arte, está produzindo cadáveres. E assim seguiram as aulas, ações físicas acompanhadas por um monólogo contínuo, cada qual resumida, demonstrada e resumida outra vez. Na sala de venenos. Nunca prove o sabor da morte. Cada frasco que está aqui é a morte. Se estiver trabalhando com ela, você irá tocar pós, pastas e bálsamos. Nunca a lamba. Nunca a leve aos olhos. Vai lavar as mãos com álcool e depois com esta água, sempre na bacia que não é usada para mais nada e que só será esvaziada onde eu mostrar. Nunca prove o sabor da morte. Na rua. Abrace as sombras, respire o silêncio, seja normal, seja invisível, localize sua vítima, conheça cada saída. Quando Azor errava, Blink não gritava. Quando o discípulo não bloqueava um golpe da maneira certa, recebia o que merecia no momento que a espada de madeira o acertava na canela. Se não conseguisse recitar a lição do dia ou comentar sobre qualquer outra que Blink perguntasse, levava um cascudo para cada esquecimento. Era tudo equilibrado, meticulosamente desferido, mas Azor nunca relaxava. Se fracassasse um número excessivo de vezes, Mestre Blink poderia facilmente matá-lo, da mesma forma descompromissada com que dava um cascudo. Azor jamais saberia que havia fracassado até constatar que estava morrendo. Mais de uma vez, quis desistir. Mas desistir era impossível. Mais de uma vez, quis matar Blink. Mas isso levaria à morte, com certeza. Mais de uma vez, quis chorar. Mas havia jurado não fazê-lo, e não o fez. Mamacá, quem é Vonda? Azor quis saber. Depois das aulas de leitura, ela sempre tomava uma xícara de Otaí, antes de começarem a conversar sobre política, história e etiqueta da corte. Depois de treinar com Blinda ao longo da manhã, Azor passava as tardes estudando com ela. Vivia exausto e dolorido, mas dormia a noite inteira todas as noites e acordava quentinho, não tremendo. Os tormentos e a fraqueza debilitante da fome eram apenas lembranças. Ele nunca reclamava. Se o fizesse, poderiam mandá-lo de volta. Mamacá demorou a responder. Essa é uma pergunta muito delicada. Isso quer dizer que você não vai me responder? Quer dizer que eu não quero responder. Mas vou, porque talvez um dia essa informação seja útil para você, e o homem que deveria contar não vai fazer isso. Ela fechou os olhos por um instante. Quando tornou a falar, sua voz saiu sem entonação. Vonda era namorada de Durzo. Ele tinha um tesouro e o deus rei de Calidor o queria. Lembra-se do que lhe ensinei sobre Calidor? Azor fez que sim com a cabeça. Mamacá abriu os olhos e arqueou as sobrancelhas. Ele fez uma careta, então começou a recitar. Calidor é nosso vizinho do norte. Os Calidoris sempre afirmaram que Sennaar e a maior parte de Midiciro lhes pertencem, mas não conseguem tomá-las porque o pai de Logan está nos ventos uivantes. O desfiladeiro dos ventos uivantes é altamente defensável, ajudou Mamacá. E qual é o prêmio? Quando Azor a encarou com uma expressão vazia, ela mesma respondeu, Calidor poderia rodear a montanha pelo caminho mais longo, mas não faz isso. Por quê? Porque nós não valemos a pena e quem manda em tudo aqui é o Sakage. Sennaar é corrupta, o tesouro está vazio e os Seoranos nos saqueiam pelo sul, o Laiknaugit domina nossos territórios orientais e o ódio que ele tem pelos Calidori é ainda maior do que aquele que nutre pela maioria dos magos. Então, sim, nós não valemos a pena.
Não foi isso que eu disse? Você estava correto, mas não por todos os motivos certos, retrucou ela e deu mais um gole no Otaí. Por um momento, Azot pensou que ela havia negligenciado a primeira pergunta ou estava torcendo para ele ter se esquecido. Então ela tornou a falar. Para pegar o tesouro de Durzo, o deus rei raptou Vonda e propôs uma troca, o tesouro pela vida dela. Durzo decidiu que o primeiro era mais importante e a deixou morrer. Só que uma coisa aconteceu e Durzo também o perdeu. Ou seja, Vonda morreu por nada. Você está brava com ele? Disse Azot. A voz de Mamaka não exibiu inflexão alguma e seus olhos pareciam mortos. Era um tesouro precioso, Azot. Se eu fosse Durzo, talvez tivesse feito o mesmo. A não ser por um detalhe, ela desviou os olhos. Vonda era minha irmã caçula.